Vamos conversar também sobre essa ação em Araçatuba, né? Sobre o assalto que aconteceu lá. Eu quero saber a sua opinião. Ontem eu conversei com o Leandro Fortes por aqui também. Ele falou que há indícios claros de, inclusive, de ação militar, né? Porque tudo foi muito bem organizado. E eu queria saber como você tem visto isso. Comentei com ele também essa questão de que sexta-feira a gente estava com o presidente ali da República falando para comprar fuzil em vez de feijão. E daí na segunda-feira a gente tem uma ação como essa com uso de armamento muito pesado. Então, assim, a quem essas armas alimentam a quem, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre também. Então, eu tenho uma opinião um pouco diferente da do Leandro. Eu gosto da análise dele, mas eu acho que o estado de São Paulo tem uma particularidade. Não vejo como um novo cangaço, não vejo como milícias, como de fato poderia ser no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu vejo mais como uma ação do crime organizado. Vamos te dar um nome a ele? É o PCC. Né? Eu tenho, se vocês se lembram, por exemplo, há roubos de bancos que foram descobertos antes de serem feitos, aonde o PCC aluga uma casa a 150 metros, faz um túnel debaixo do chão para chegar no banco para assaltá-lo. O assalto de cargas no transporte rodoviário é uma frente super importante também. Não vamos nos iludir pensando que o PCC só controla as favelas e cobra o preço do botijão de gás e o do gatunete. Não. Ele faz construções clandestinas nesses terrenos, edificações para alugar, para vender. Ele tem uma outra frente, que é, por exemplo, o transporte de vans, não é? Que é uma coisa legal, mas que é criado e financiado por eles, dando escoamento, inclusive, à receita ilegal. Ele tem essa dimensão do roubo de cargas e tem essa dimensão do roubo a bancos. Eu acho que é isso. Né? Quer dizer, você tem eventos desse tipo, com 20, 30 pessoas fortemente armadas, o PCC tem acesso a essas armas, não é? E que vão em cidades menores. Araçatuba agora é uma cidade maior que eles pegaram, né? E que fazem os roubos a banco dessa forma. Né? Aparentemente foram dezenas de milhões de reais que foram roubados nessas duas agências. Algo como 35 milhões, uma coisa assim, é uma estimativa que está rodando por aí. Né? Mas não é um novo cangaço. Eu acho que é o crime organizado que controla aqui no estado de São Paulo, não tem evento criminoso que não tenha a anuência do PCC, desse porte. Né? Então, eu estou achando que é um pouco por aí que a gente deve ler a coisa, sabe? Ô Silvio, quando você fala sobre não ser um novo cangaço, esclarece pra gente, me diga se eu tô correta. Quando a gente fala sobre novo cangaço, inclusive, o cangaço se deu por conta de uma situação de extrema pobreza, né? As pessoas iam roubar, fazer assaltos por conta dessa situação, que não é comparável ao que acontece hoje. Então, assim, são grandes quantias, grandes esquemas de assalto para financiar, de repente, realmente o crime organizado, é isso? Olha, mais ou menos, porque se você ouvir, por exemplo, as conversas do Marcola, lá atrás, né, ele Sim. aparece como uma pessoa indignada com a pobreza e com uma reação legítima a isso, adere ao crime. Né? Então, eu não vejo essa modalidade denominada cangaço moderno, né, como uma novidade. Quer dizer, você tem, pela pobreza, pela falta de recursos, até pela fome, não é? A invasão e o saque de cidades no interior do Nordeste, pequenas, no Agreste, pelo cangaço. Né? Agora, um cangaço moderno, que vive nas metrópoles brasileiras, especialmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? É uma forma de luta pela sobrevivência também. Né? Eu não vou fazer a apologia do crime, não é essa a questão, né? Mas eu tenho a impressão que se você analisar, fizer uma análise sócio-histórica da evolução do PCC, ele também tem essa dimensão, né, de ser a única alternativa que sobra para eles. Ou vão para o crime, ou não tem alternativa. Não é? Então, é uma questão que precisa ser analisada de uma dimensão mais ampla. Se você oferece políticas públicas, se você oferece moradia, se você oferece emprego, se você oferece segurança, né, para a população, esse PCC não teria tanto
campo de expansão assim, né? Ele surge e se desenvolve na ausência do Estado. E onde ele está regulando a vida, nas favelas tal, ele também atende como questão social, ele facilita jogos de futebol, ele atende as mulheres que perderam o marido, enfim, quer dizer, eles têm uma política de assistência social que devia ser do Estado, mas eles fazem. E isso faz com que uma parte da população reconheça que é muito ruim ter o crime organizado ao lado, mas é a única alternativa que lhes sobra também, não é? Para que eles tenham atendido algumas das suas necessidades mais urgentes e prementes, nos casos críticos, né? Então é muito complicado, porque aparece até como um Estado paralelo, assim, não é? Controla o território, impõe sua lei, onde tem o PCC não tem crime, você pode dormir de janela aberta, né? Quer dizer, e oferece até uma assistência social que o Estado não oferece. Quer dizer, então, é uma deformação da nossa sociedade que é causada pelos próprios governantes que nós temos. Quer dizer, quando não se preocupa, quando não há preocupações com os pobres, quando eles são empobrecidos pelas políticas públicas, não é? O crime organizado tem mais espaço para se organizar e para ampliar a sua ação, né? Perfeito. Que bom que você traz essa explicação, porque a gente vê rodando bastante esse nome, novo cangaço moderno, por conta disso tudo, né? É bom que a gente compreenda do que se trata.